do jejum, queria pedir toda a igreja ficasse em pé, por favor. Você que está em casa e veio pela manhã e jejuou também, nós vamos orar agora apresentando o jejum ao Senhor, e sabemos que o Senhor é bom e misericordioso. Nós já vamos para a palavra, vai ser uma reflexão, logo após a ceia estaremos liberados em nome de Jesus. Ó Pai, assim como no último domingo nós demos início a um jejum de 7 dias, Senhor, apresentando aos céus, nós então agora consagramos esse período que tivemos nos abstendo de algum alimento. Eu sei que para algumas pessoas foi muito mais difícil ainda do que poderia se imaginar, mas graças a Deus, apesar das dificuldades, estamos chegando ao fim de mais um jejum, o primeiro dos 12 jejuns que faremos este ano, Senhor. Foram 7 dias de oração, de palavra, de direcionamento, 7 dias que certamente o Senhor nos fortaleceu a fé, e agora nós encerramos esse período de jejum, mas já decretando que haverão respostas, testemunhos e manifestações da Tua glória sobre cada um daqueles que participaram. Eu tenho certeza que é mais um passo, um degrau, que nós vamos crescendo em fé na vida cristã, forjando o caráter de Cristo em nós e sendo fortalecidos a uma vida cristã que agrade o Senhor. Assim nós encerramos esse jejum e declaramos que sairemos muito mais fortes para os próximos jejuns que virão nos próximos meses. Oramos em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar, por favor. Quero agradecer a irmã Marta Fonseca, pastora Zete, que tem preparado as orações. Que Deus abençoe vocês. Irmãos, nós vamos para a palavra, e eu queria pedir aos diáconos que não deixem as pessoas em pé. Nós temos várias cadeiras aqui vazias. Eu não gosto de ver as pessoas em pé, porque lá no fundo tem gente que gosta de ficar conversando. E se eu ver conversando, eu vou ter que chamar pelo nome. Então, vamos sentar agora, por favor. Temos várias cadeiras aqui. Eu estou vendo duas aqui, 4. Já tem 4 cadeiras vagas aqui. Não tem necessidade de ninguém ficar em pé, tá bom? Aí o pessoal fica na rua, é perigoso ficar aí fora. Então, peço a vocês esse cuidado. Nós vamos para a palavra hoje. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Sentados mesmo, por favor, obrigado. Enquanto você está abrindo, eu queria convidar aqui o pastor Rodrigo e a família, por favor. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Nós vamos para o momento da palavra de Deus. Obrigado, irmã Rose. Hoje eu vou falar sobre os direitos e deveres no reino de Deus. Devido a essa tanta programação que tivemos hoje, logicamente eu vou trazer uma reflexão bíblica, mas essa série de mensagens, ela vai ter que chegar até fevereiro, se Deus quiser. E por causa disso que a gente hoje faz uma reflexão, e semana que vem vou falar sobre as chaves do reino. Pode vir, por favor, pastor, tudo bem? Aí está seu certificado, bota suas cartas só. Mais uma carta, tudo bem? E você, bonitão. Gente, faça favor. Olha, o nosso pastor Rodrigo, a nossa irmã Cláudia, que tanto nos abençoaram aqui e tem sido bênção de Deus para nós. E nós com muita alegria queremos orar por eles, porque Deus deu uma direção para eles e eles estarão morando agora em outro estado, em outra cidade. E nós queremos enviá-los debaixo da mão poderosa do Senhor. Nosso papel como igreja é agradecer vocês por esse tempo, que tudo que vocês semearam, que Deus possa abençoar vocês, que haja uma colheita poderosa. Agradecer por ter sido abraçado, participado dos cultos, e a melhor forma é assim mesmo, né? É sair debaixo da bênção mesmo, na direção do Senhor, e saber que realmente Deus vai, como vocês me disseram, né? Deus tem falado tantos anos com vocês, e nós louvamos, pelo menos uns 6 anos, né, pastor? E nós te agradecemos a irmã Cláudia, agradecer meu amigo, graças a Deus, Caleb, por esse tempo precioso, e que seja um tempo muito poderoso de Deus, sabendo que se algum dia vocês quiserem enviar essa igreja, as portas não só estão abertas, mas estão escancaradas para vocês, e nós queremos orar por vocês, abençoá-los, enviá-los, para que seja um tempo frutífero de Deus sobre vocês. E eu tenho certeza que uma vez que Deus fala, o Deus que levanta, Ele supre, e Ele certamente vai trazer tudo que vocês precisam, amém? Vamos orar por eles em nome de Jesus. Ó Pai, nós entregamos a vida do pastor Rodrigo, da irmã Cláudia, de Caleb. Assim como Abraão recebeu uma chamada, e ele não discutiu, mas obedeceu. Eu sei que teus filhos estão obedecendo uma chamada do Senhor, e é por causa da fé que eles têm em Ti, Senhor, que eu quero assim declarar a bênção do Senhor por onde eles passarem. Que a bênção não seja geográfica,
mas seja uma bênção geracional. Que não seja o lugar que vai determinar a bênção sobre eles, mas que seja a bênção que está sobre eles, que determine a expansão onde eles colocarem a planta dos pés. Ó Deus, nós te louvamos pelo tempo que eles aqui passaram, nós te agradecemos por tudo que eles aqui nos auxiliaram, por terem servido a essa igreja com seus dons e talentos, e eu sei que essa igreja também é muito grata ao pastor Rodrigo e à irmã Cláudia, e assim nós oramos por eles, enviando-os por esse novo tempo, nessa nova cidade, nesse novo estado, e sabendo que, como ele mesmo disse, o Senhor está nos enviando. Eu acredito, ó Deus, que grandes coisas e coisas novas eles verão nesse tempo. Assim como igreja, nós os abençoamos agora e declaramos a bênção e a vitória sobre eles, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Gente, não deixe de falar com eles não, por favor. Obrigado. Deus abençoe vocês. Obrigado, Cláudio. Deus abençoe vocês poderosamente. Glória a Deus. Obrigado, gente. É muito bom quando Deus fala conosco, que a gente obedece à voz do Senhor. Amém. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Está aparecendo aqui agora, vocês não estão vendo, mas estou tendo um retorno aqui agora, gente. O negócio está ficando bom aqui, hein? Está melhorando. Já estou lendo ali, ó. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Nós estamos hoje no terceiro episódio de uma série chamada O Governo do Reino de Deus. Na primeira série eu falei sobre o reino de Deus traz benefícios. Existe uma vida poderosa no reino de Deus. Na semana passada eu trouxe sobre a batalha que existe no reino de Deus. E hoje eu vou falar sobre os direitos e deveres dentro desse reino. Semana que vem eu vou falar sobre as chaves do reino. Deus deu para cada um de vocês uma chave. E sabe por que você não pode faltar semana que vem? Até porque hoje isso é uma reflexão. Porque eu vou lhe ensinar como entrar em novos ambientes. E todas as chaves e todas as portas que foram fechadas, naquilo que Deus tem na medida para a sua vida, você tem uma chave específica. E vou te dar uma palavra para, a partir do mês de fevereiro, você vai usar chaves certas para as portas certas, e aquilo que antes era a maior dificuldade da sua vida, você vai ver uma unção de facilidade do sobrenatural de Deus. Então, semana que vem, as chaves do reino de Deus. Esse reino, ele tem um rei, e esse reino, ele tem um governo. Eu disse a vocês que dentro desse reino, nós temos um acesso a esse reino por Jesus. Esse é um reino de poder. Esse é um reino que traz sobre nós prioridade, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E este é um reino de Deus cuja entrada é necessário nascer da água e do Espírito. O Salmo capítulo 15, ele nos apresenta alguns aspectos de um cidadão dos céus. Nós vivemos nessa terra, nessa cidade, nesse estado, nesse país, mas nós não pertencemos a essa terra. A Bíblia diz que existe uma pátria, e um dia nós estaremos nessa pátria. Em Hebreus, a multimídia, de favor, Hebreus capítulo 11, versículo 16, na versão NVI, está escrito assim: mas agora desejam uma pátria superior, que é uma pátria celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Existe uma pátria e existe um reino. Esse reino não, ele é estabelecido na terra, mas a origem dele não é terrena. Esse reino é celestial, eterno e espiritual. Em João, no capítulo 18, versículo de número 36, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, eu pelejaria ou chamaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Existe um reino espiritual, existe um reino celestial, existe um reino eterno. O papel da igreja nesses dias é fazer com que este reino seja estabelecido sobre a terra. Lembre que eu disse a vocês nessa série de mensagens que a igreja, ela não é o reino de Deus, mas ela está dentro do reino de Deus. O tempo de Israel já passou, mas agora o povo que Deus está usando, o povo que é o promotor de avivamento, a agência missionária de Deus para esses dias é a igreja.
E uma vez que você veio para a igreja, não a igreja só local, mas a igreja, o corpo de Cristo, você automaticamente entrou no reino de Deus. O reino de Deus não tem neutralidade. O reino de Deus não tem zona cinzenta. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Ou você vai passar a eternidade ao lado de Deus, ou você passará a eternidade ao lado do inimigo. Não existe dizer, eu estou em cima do muro, porque se você está no muro, já está do lado errado. Deus não tem muro, Deus tem um caminho. Deus não tem muro, Deus tem um nome. E é por causa disso que nós não estamos no império, nós estamos dentro de um reino. Para você ter ideia do que é um reino em relação ao que é um império, esses dias eu vi um apóstolo na nação falando sobre isso. O império, você pode trazê-lo como a ideia da Babilônia. A Babilônia não se fala de uma nação. A Babilônia não se fala de uma geografia. A Babilônia é um sistema governado por Satanás. A Babilônia é uma ideia que está estabelecida sobre o mundo. A palavra Babilônia, que também significa Babel, significa confusão. É lugar de promiscuidade, sensualidade, prostituição. Lá dizem que homens são vendidos. Você já percebeu que jogadores são vendidos? Você percebeu que jogadores podem ser vendidos por 200 milhões, 300 milhões, 400 milhões? Eles são vendidos como objetos, assim como modelos também são vendidas. Por quê? Porque nós estamos na época da Babilônia. Mas a Bíblia diz que esse sistema cairá, que é o império de Satanás, e o reino será estabelecido. E o centro desse reino físico será em Jerusalém, no Monte Sião, onde Jesus Cristo se assentará sobre o trono de Davi. Mas só para você ter uma ideia, em relação ao império, em relação ao reino, a Babilônia tinha 100 portas, mas as 100 portas que a Babilônia tinha eram portas fechadas. Elas eram portas de entrada, mas nunca eram portas de saída. Quem estava dentro da Babilônia, eles viviam um tempo de subsistência. Eles eram escravos na Babilônia. Ali eles plantavam para comer, eles serviam como escravos ao imperador. Ali eles construíram um grande império da Babilônia, mas quem era do império não poderia sair do império. Era por isso que Daniel ficou em Babilônia. Os 3 amigos de Daniel continuaram na Babilônia. Eles não podiam voltar para Jerusalém. Uma vez dentro desse império, não poderia sair. Eles eram escravos do império. As 100 portas que Babilônia tinha eram portas de entrada, mas nunca eram porta de saída. O diabo faz isso, a mesma coisa. Ele diz, vou te dar carro, vou te dar casa, eu vou te dar fama, vou te dar status, mas nunca mais você pode sair daqui. Você agora é meu escravo, você agora é meu cavalo, é a minha mula, porque assim que é o termo usado por diabo em relação àqueles que o servem. O império é isso. Você acha que está bem, mas na verdade você não tem liberdade para fazer nada. A verdadeira liberdade você só encontra na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. João capítulo 8, versículo 36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas olha a diferença do reino. A ideia de engenharia do reino é a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém tem 12 portas. Cada porta tem o nome de uma tribo. Cada porta tem uma joia especial. E as portas são de entrada e de saída. Perceba que no império, que era justamente trazido pela ideia de Babel, a primeira construção que se tem na terra é a torre de quê? Vamos, gente, de Babel. Em Gênesis capítulo 11, Nimrod constrói uma torre. E a Bíblia diz que ele quer construir uma torre que chega até os céus. Deus chega e traz uma confusão. Veja, já é motivo de confusão. E qual foi a forma que Deus encontrou para que eles se espalhassem? Quem lê Bíblia? Mudou a língua, o idioma. Aí nós temos a segunda verdade. Quando o reino é estabelecido na igreja, em Atos capítulo 2, acontece o avivamento de Pentecostes. Como é que eles foram atraídos? 19 nacionalidades, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. A ênfase, a evidência de que o Espírito Santo estava começando a igreja é que quando o Espírito Santo desceu em Atos capítulo 2, todos falavam em outras línguas e todos entendiam a língua, porque Babilônia confunde, mas a glória de Deus não traz confusão, ela traz uma mesma linguagem. Olha que coisa poderosa. Em capítulo 11 de Gênesis, eles se espalham. Em Atos 2, em Pentecostes, eles se unem, porque o reino não traz divisão, o reino traz unidade. Sabe por quê? Tem muita gente que ainda não entendeu a diferença de ser um filho em vez de ser um religioso, porque enquanto o mundo diz, você só foi para a igreja para ir nos domingos, dar um culto ao Senhor, a religião diz isso, mas a Bíblia diz, você não foi levantado para vir só para dar um culto a Deus no domingo, você é um culto vivo na empresa, na academia, na segunda, na terça, no sábado, todo dia eu sou um culto ambulante na presença de Deus. O reino das trevas diz assim:
você é mula do tráfego, você é cavalo do terreiro, você é escravo do pecado, mas quando Deus olha para você, Ele chama de filho, de príncipe, de princesa, de reino, de sacerdote, de pedras vivas, oh glória, da coroa da criação, cheios do Espírito Santo, porque o império prende, mas o reino te faz avançar em glória. É por causa disso, que por ser um cidadão dos céus, eu tenho direitos e deveres. Isso não quer dizer que eu só tenho direitos e benefícios, mas também eu tenho deveres e responsabilidades com este reino. Isso é para mostrar que o reino de Deus é um reino que tem organização. Irmão, o diabo é desorganizado, o diabo é sujo, mas as coisas de Deus são todas organizadas. Tão organizadas, que o profeta Isaías diz que ele chama cada estrela pelo seu nome. É tão organizada que ele sabe o nome das portas, sabe cada esmeralda. É tão organizada que o Pai, ele gera a ideia, o Filho executa e o Espírito Santo mantém. É tão organizada que até os anjos têm hierarquias. Hierarquia aqui não fala de orgulho, vaidade humanas, mas hierarquia fala de organização. Tem anjo que é de guerra, tem anjo que é mensageiro, tem anjo que é de adoração, tem anjo que transporta o Senhor Deus para manifestar a glória dele sobre a terra, porque o reino de Deus é o reino de organização. Você vai ver que todo lugar que o diabo está, tem desorganização. O lugar que o diabo está, o lugar é fétido, é terrível. Eu não sei se você sabe, mas quando a pessoa é consagrada a demônios, ela fica dentro de um quarto 21 dias, ela rasga a costa em forma de cruz, coloca ossos de cadáver nas costas, derrama banho de sangue, de bode, de galinha, a pessoa fica fedendo, um odor horrível, terrível, mas ela se sujeita àquilo, porque ela acredita que está fechando o corpo dela. Mas se ela entendesse apenas que a única coisa para mudar a sua vida é eu reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu não preciso de sangue de bode, eu preciso do sangue do Cordeiro Jesus para salvar a minha história. Eu não preciso cortar o meu corpo para colocar uma cruz, não, Ele já coloca dentro de mim o Espírito Santo de Deus, aleluia. O que eu estou dizendo para você é que o reino prende, as trevas enganam, mas existe um Deus poderoso que te trouxe essa noite aqui para te dizer: eu estou tirando do império das trevas, estou te transportando para o reino do Filho do meu amor. É por isso que Apocalipse diz: eu vos constituí reinos e sacerdotes. Eu vou repetir, diga comigo: eu sou constituído. Eu preciso que você fale para sua mente entender. Diga: eu sou constituído. Se você é mulher, vai dizer: eu sou constituída. Reinos e sacerdotes. Se você é homem, você diz: eu sou constituído um rei. As mulheres são constituídas rainhas. Os homens vão dizer: eu sou constituído sacerdotes. Amém? Diga os homens: eu sou constituído sacerdote. As mulheres vão dizer: eu sou constituída sacerdotisas. Vamos às mulheres: sou constituída. O que é uma constituição? É aquilo que ninguém pode tirar de você. Pega isso aqui, tá bom? Você foi constituído. É um cargo. Você não será exonerado. Pastor, mas o que é constituição? É uma vez que Deus te colocou naquela posição, ninguém pode tirar daquela posição. Eu vou só te explicar para você entender melhor. Às vezes eu digo assim: quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê Jesus. Mas quando também o diabo desce na terra, ele não pode tocar em você. Porque quando ele olha para você, ele diz: ele foi constituído um rei, uma rainha, um sacerdote, uma sacerdotisa. O que eu estou te dizendo é que diante dos céus há uma constituição. O que é constituição? Aquilo que não pode ser exonerado, aquilo que não pode ser desfeito. Uma vez rei é rei, uma vez rainha é rainha. Ninguém diz a senhora Elizabeth, ninguém diz a mulher Elizabeth. Todo mundo que diz aquela mulher foi a rainha Elizabeth. Ninguém diz o Donald Trump, alguém diz o presidente Donald Trump. Ninguém diz Elias, alguém dizia o profeta Elias. Ninguém dizia Esther, dizia a rainha Esther. É uma constituição que não pode ser tirada. E vou te dar uma palavra: não aceite menos do que isso. Não aceite menos do que isso. Não é uma condição, não é um cargo, uma função, algo temporário. Você foi constituído em Deus no mundo espiritual, rei, rainha, sacerdote e sacerdotisa. Não importa o que o diabo fale, não importa o que as pessoas critiquem. Quando você olhar para o espelho, não vai dizer: eu sou um coitadinho, um fracassado. Não, irmão, você está no reino de Deus, você é cidadão deste reino,
é súdito deste reino, é servo desse reino, é filho desse reino. Em nome de Jesus, eu sou constituído nas regiões celestiais como igreja do Senhor, e eu tenho acesso a todas as bênçãos espirituais. Eu estou empolgado, deixa eu parar. O primeiro direito que eu tenho no reino é que eu tenho uma herança divina. Eu fui feito filho de Deus. E por favor, não tenha medo de dizer que você é filho. Porque o mundo, se você disser para alguém, eu sou filho de Deus, o mundo diz, tu é filho de Deus, tu é melhor do que eu, aonde? Tu come feijão, a minha farinha vai no banheiro. É verdade, eu entendo. É porque você não sabe ainda o que é ser filho. Eu sou filho e eu sou filha. E o fato de ser filho e filha, segundo Romanos capítulo 8, você é herdeiro e co-herdeiro. Eu não sei se você vai entender isso, mas quando Jesus Cristo, em João capítulo 3,16, ele vem ao mundo, João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho. Mas quando a carta de Paulo aos Romanos é escrita, capítulo 8, ele não diz mais o único filho, mas ele diz o primogênito entre muitos irmãos. Por que que ele, quando vem ao mundo, ele é o único filho? Mas por que depois que ele ressuscita, ele já não é único, mas ele é o primeiro entre muitos irmãos? Porque Deus só tinha um filho, mas depois da ressurreição, outros filhos entraram na família de Deus. Eu estou aqui, eu espero que você também esteja aí. Por isso que ele não é mais unigênito, ele agora é primogênito, ele é o primeiro entre muitos irmãos. É por causa disso que você tem duas heranças. A terra costuma deixar uma herança, um pai para filho, mas no mundo espiritual nós temos duas. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. O que é herdeiro de Deus? Como filho, eu tenho uma herança por ser filho, mas o que Jesus recebe como filho, uma parte que Jesus recebe, eu recebo também. Então eu tenho uma participação de 100% por ser filho em relação a Deus, e eu tenho uma coparticipação no espólio de Jesus, sendo co-herdeiro daquilo que Jesus também recebe. É por isso que Jesus diz, eu sou a luz do mundo, vocês também são a luz do mundo. Eu sou santo, vocês também são santos. Eu falo com o Pai, vocês também podem falar com o Pai. Eu oro, vocês também podem orar. Eu expulsei demônios, vocês também podem expulsar. Aquilo que eu fazia na terra, vocês também podem fazer. Eu já não estou sozinho, eu tenho alguns irmãos. Você é filho, amém? Assim, o segundo direito, eu já tenho que parar agora, não tem jeito. Reconciliação e perdão. Qual é o meu direito, pastor? É que todos os seus pecados são perdoados uma vez que são confessados em Jesus. Tetelestai, a dívida já foi paga. Tetelestai, a dívida já foi paga. Irmãos, independente da cidade que você morou, em todo lugar não tinha a venda do seu João. Alguém lembra da mercearia seu João, seu Joaquim, seu Zé? Lembra, irmão? Comprava suspiro, aleluia, sorvete. Na verdade, a mercearia era quase um atacadão da década de 80, porque na mercearia vendia tudo. Você comprava meio quilo de açúcar, você comprava um copo de óleo, eu sou dessa época, desculpe, viu, gente. Você comprava o corante que vinha enroladinho dentro de um papel madeira, assim, bem bonitinho, verde ou era rosa, e tinha aquela peça grande que puxava assim, e aí ele cortava aquele papel e colocava as coisas ali dentro. E naquela época não tinha cartão de crédito, nem Pix, aí você anota aí, depois a gente paga, aleluia. Alguém já fez isso aqui no Jesus? Aleluia, o óleo era de lata, aleluia, glória a Deus. O pão vinha dentro de sacos de papel e a gente anotava, e quando chegava o dia do pagamento, você pagava tudo e acreditava que ele tinha anotado tudo certinho lá, e ele pegava aquela nota e rasgava tudo. No mundo espiritual aconteceu da mesma coisa. Tinha uma dívida acumulada, pecado de promiscuidade, pecado de homossexualidade, de roubo, de furto, de mentira, de fofoca. Aí Jesus na cruz disse, tetelestai, está tudo pago. Ele pegou a cetro e rasgou e diz, agora você está reconciliado com Jesus. Então diga para o irmão do seu lado, as tuas dívidas estão pagas. Pode dizer para ele, está tudo pago, oh, glória a Deus. Mas sabe qual é o problema? Tem gente indo para o inferno com as contas pagas. É só preciso reconhecer Jesus como Senhor. O terceiro direito que nós temos é a presença e a provisão do Espírito Santo de Deus sobre nós. Isso quer dizer que o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Irmãos, isso é uma loucura teológica tão grande, que a Bíblia diz que Deus tirou do Espírito que estava sobre ele e colocou sobre a igreja. Você já pensou a dimensão disso? Ele tirou do Espírito que estava sobre ele e colocou sobre cada pessoa redimida em Jesus.
Amor é esse, pastor Cristino? De tal forma que você é conhecido nos céus e no inferno. Aí o povo fica com medo de falar da glória. Você é conhecido nos céus e no inferno. Aleluia. Não tenha medo de saber que o diabo te conhece, não tem problema. Porque o diabo sabe quem é de Deus e quem não é de Deus. O diabo sabe quem tem o Espírito de Deus e quem não tem o Espírito de Deus. Porque quando os filhos de Seva, eles disseram que eram profetas e foram lidar com o demônio espancou eles saíram pelados, surrados, rasgados, e o demônio disse na boca daquela pessoa: eu conheço Jesus e eu conheço Paulo, mas vocês eu não conheço. Sabe por quê? Porque você pode não saber e talvez saiba e não perceba, mas sobre sua vida há um selo do Espírito Santo de Deus. Há uma presença do Espírito Santo de Deus sobre sua vida. Há uma provisão do Espírito Santo de Deus sobre você, em nome de Jesus. O quarto benefício, o quarto direito, é que nós temos paz e alegria no Espírito Santo de Deus. A partir de hoje, não deixe as pessoas roubarem a sua paz. A partir de hoje, não deixe as circunstâncias roubarem a sua alegria. Eu não estou dizendo que você vai ficar todo dia rindo para a parede, parecendo um lunático, esquizofrênico. Vai ter dias de choro, de lágrimas, de luto e de dor. Mas haverá uma alegria, uma paz dentro de você que o mundo não conseguirá tirar. Vai ter dias que a guerra vai acontecer ao seu redor. As muralhas vão desmoronar, parece que tudo está dando errado, mas nesse dia haverá uma paz que excede todo o entendimento, que vai estar dentro de você, trazendo todo o equilíbrio que você precisa, uma âncora na sua alma, porque é nessa hora que lhe falta a paz que você diz: vou voltar para as drogas, não está dando certo, vou voltar para as baladas da noite, para as festas, para a bebida, para o alcoolismo, vou voltar para a homossexualidade, para a promiscuidade, para a prostituição. Mas quando você tem o Espírito Santo de Deus, haverá uma paz aqui dentro, uma paz que a cocaína não vai precisar mais de cocaína, não precisa mais, nem de uísques, nem de festas, nem de pessoas. Você vai ter uma paz que excede todo entendimento, uma alegria do Espírito, que é um direito que Ele colocou sobre a sua vida. Romanos 14, 17 a 18, o Rei de Deus, Ele não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Eu quero profetizar esta noite um batismo de paz. Tem pessoas que vão entender: haverá descanso essa semana sobre tua vida, porque você está dormindo a noite toda e está sendo mais cansado do que na noite anterior. Mas não é desse descanso que eu estou dizendo, é um descanso que o mundo vai estar desmoronando e você vai caminhar triunfantemente em Jesus, para a glória de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 4,16: ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu interior se renova dia após dia. Olhe para mim, por favor. Essa semana o diabo queria aprontar contigo, mas eu quero dizer agora que todos os decretos de Satanás para tirar a tua paz estão cancelados agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda a guerra que ele já intentou para essa semana, toda flecha e seta estão repreendidos agora em nome de Jesus. Toda perturbação por meio de pessoas estão quebradas e canceladas agora em nome do Senhor Jesus. Haverá uma semana de paz, uma semana de descanso, uma semana de alegria. Oh glória! Ainda que o teu físico sinta-se cansado, aqui dentro haverá uma paz que excede todo o entendimento. Eu quero que você profetize para 5 pessoas: essa semana Deus está trazendo paz. Diga para alguém: essa semana Deus está trazendo paz. Oh, meu Deus. O quinto benefício, o quinto direito do reino: proteção e cuidado divino. Deus guarda a tua entrada e guarda a tua saída, teu levantar e teu andar. Deus guarda o teu filho que está desviado, a tua filha que está afastada. Deus guarda o teu esposo na estrada. Deus está guardando as tuas finanças. Haverá proteção e cuidado divino. Deus está cuidando de todas as coisas. Tem coisas que você não está vendo, mas Ele está vendo. Quem Ele tirou, agradeça. Quem Ele colocou, agradeça. Se o dinheiro não caiu ainda, agradeça. Quando cair, também agradeça. Se a porta se fechou, agradeça. Se a porta se abriu, agradeça. A tua vida não está nas tuas mãos. A tua vida não está na mão do inferno, do diabo. A tua vida está nas mãos de Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. Aleluia. A mão dele está estendida sobre a sua vida. Ele está cuidando de ti. Haverá proteção da parte de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque quando o diabo caiu dos céus, ele levou uma terça parte dos anjos. Se uma terça parte saiu dos céus,
2/3 ficaram nos céus. Eu já falei isso aqui, mas para cada demônio que se levanta contra a tua vida, tem 2 anjos que se levantam para te defender. Tem proteção e tem cuidado de Deus. Tem proteção e cuidado de Deus. Aleluia, aleluia. Confie que o Senhor está enviando a provisão que você precisa. Nunca falta farinha na panela e nem azeite na botija daquele que está debaixo da poderosa mão de Deus. Que o Senhor envie o suficiente para essa semana, Deus envia o suficiente para esse mês. Você que é empresário, Deus está enviando o suficiente que você precisa. Você que está precisando de algo na sua casa, Deus está enviando o suficiente que você precisa. Eu não sei de onde virá, mas Deus vai mandar toda a provisão que você precisa em nome de Jesus. Esse pastor e esta igreja vive todos os dias debaixo da provisão de Deus, irmãos. Todos os dias. Eu não sei para quem é essa palavra, mas esse contrato será fechado para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Os equipamentos vão chegar que você está comprando e está buscando o Senhor. Não vai faltar nada. Deus vai enviar toda a provisão que você está precisando. E eu vejo você assinando. Até março o Senhor me diz, pessoas vão assinar algumas compras de financiamento aqui para a glória de Deus. E o Senhor já selou essa vitória. Deus está enviando o cuidado, a proteção e a provisão. E por último, como eu disse, é uma reflexão. O 6º e último direito é a vida eterna. É a vida eterna. Oh glória. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito em Cristo Jesus é a vida eterna. Quantas pessoas estão morrendo sem Jesus? Mas quando você fizer o curso de escatologia, você vai descobrir que a morte é só uma transição para o estado eterno com Jesus. É bom saber que nós estamos guardados e protegidos pelo Senhor. Porque quando eu tinha, irmãos, 10 anos de idade, me veio no coração um medo muito grande, um pavor, um espanto. Eu dizia, meu Deus, se eu morrer, como é que é? Porque não tem mais salvação. Até que um dia uma professora de escola bíblica dominical me apresentou o plano de salvação. Ele me apresentou que a solução era Jesus. E aquilo mudou completamente a minha vida. Porque eu sabia que havia uma solução. A solução que você precisa tem nome, é Jesus. Ele pode te garantir a vida eterna. Eu não estou dizendo que você vai morrer agora não, estou dizendo que você vai viver muito. Mas ao fechar os olhos, por isso que eu estava chorando ali, quando cantou aquela parte, Lucas, de olhar a face do meu amado. Oh, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Irmão, você já imaginou abrir os olhos para a eternidade e ver Jesus? E olhar para a face do seu amado e dizer, valeu a pena Jesus, valeu a pena o sacrifício, as renúncias, dizer não para o mundo, valeu a pena. Enquanto todos diziam que a gente era patético, lunático, fanático, a gente abre os olhos e diz, Jesus, como é bom estar contigo. E Jesus olhar para a gente e vai dizer, vinde benditos do meu Pai, tomai por herança o reino que eu vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Se você está aqui esta noite e você quer entregar sua vida a Jesus, você vai sair do império das trevas e vai entrar no reino do Filho do seu amor. Eu quero saber onde está a primeira pessoa que agora vai entregar a sua vida a Jesus. A primeira pessoa que vai sair do seu lugar agora, dando um passo de fé a Jesus, sabendo que nesse reino tem direitos e deveres. Outro dia eu pego sobre os deveres, sobre as responsabilidades. Eu não tenho mais tempo, eu vou para a ceia agora. Mas cadê você agora, que vai tomar essa decisão? Onde quer que você esteja, nós temos aí diáconos, intercessores, pode ter alguém perto de você. E eu sei que nessa hora fica um peso muito grande. Eu sei como é que é. Tem gente que quer vir, mas a perna trava. Tem gente que está querendo vir, mas a mente está entrando em um turbilhão de informações. Repreenda agora toda a fortaleza, toda a cadeia em nome de Jesus. Deus chamou para ser livre. Se você está aqui, levante uma de suas mãos agora e venha tomar a melhor decisão da sua vida, a melhor decisão da sua história. Onde está você? Cadê você agora? Para dar esse passo de fé a Jesus, a Jesus. Eu só vou falar um pouquinho agora. É porque eu quero parar, sabe, irmãos? Mas toda vez que eu paro, depois eu ouço alguém falar, ô pastor, a pessoa só estava esperando aquele passo de fé. Insiste um pouquinho mais. Então tá bom, estou insistindo por causa de você. Estou perdendo aqui já 8 minutos do meu horário.
porque você é muito importante para Jesus. Onde está você agora? Você vai entregar a vida a Jesus. Já tem uma pessoa, gente. Olha que letra, irmão. Olha que letra. Olha. Você sente a presença do Senhor Jesus? Tem mais alguém? Pastor, mas por que? Como é que é isso? Eu nunca entreguei a minha vida a Jesus. Como é que é isso? Só se você experimentar. Só se você disser assim, eu quero conhecer Jesus. É só você vir. É só você tomar essa decisão. Essa moça Carol aqui, eu falei com a Eliana que essa menina é muito inteligente. E se ela se firmar em Jesus mesmo, ela será uma grande resposta de Deus para a vida de muitas pessoas. Só vai depender de você agora. Eu acredito no seu ministério. Eu tenho expectativas em você, para você ter ideia. Tem mais alguém em nome de Jesus? Tem mais alguém cuja expectativa do Espírito Santo estão aqui sobre sua vida? Ô gente, não faz eu insistir muito não, por favor, venha logo. Esse mundo não tem mais nada para oferecer não, vem logo, pelo amor de Deus. Ah não, pastor, deixa eu terminar algumas coisas, vai que não dê tempo. Hoje pode ser sua última oportunidade. Hoje só pode ser seu último dia. Deixa para resolver com Jesus. É porque eu não estou pronto, e eu também não estava, na verdade nem estou ainda. A gente vai se aprontando dia após dia. Não é porque eu quero, se for para ser crente igual fulano, não dá para ser. Então seja diferente fulano, seja alguém melhor. A glória a Deus. Tem mais alguém? Vai chegar esse dia, viu, irmãos? Vai chegar. Mais alguém? Venha logo o casal que é entregado a Jesus, venha logo. É o casal que vai aceitar Jesus? Venha, todo o casal agora. Venha o casal, em nome de Jesus. Vem entregar para Jesus. Mais um, glória a Deus. Aleluia. Glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro. Você fica feliz, irmãos? Melhor que a vida é o teu amor. Casal, é você. Tem um casal aqui essa noite. Venha logo, por favor. Venha logo, por favor, em nome de Jesus. Corre logo, eu não posso esperar mais. Eu profetizo que quem não liga a lanterna, o celular vai queimar, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Isabela. Ai, Deus. Ó, funcionou. Até a multimídia, tá vendo, irmão? A palavra profética tem poder. Cadê esse casal? Vem logo. Tem um casal para Jesus. Deus falou comigo aqui. Tem um casal para Jesus hoje, essa noite. A família inteira na presença de Deus. Cadê você em nome de Jesus? A igreja está entendendo, igreja? Tem paciência em Deus, tem paciência, entende? Eu conto com a compreensão da igreja, porque é uma guerra que está acontecendo aqui agora. Destinos de inferno estão sendo quebrados, estão sendo destinados ao novo caminho de Jesus. Eu espero que a igreja entenda, por favor. Não reclame não. Você ficava assistindo o Flamengo, assistiu o Flamengo há 3 horas, não reclamou, perdendo tempo com o Flamengo. Está na presença de Deus. Cadê você? Cadê esse povo, meu Deus? Oh, Jesus. Oh, meu Deus, agora que eu entendi uma história. Agora que eu me dei conta, não tinha percebido não. Veio um, depois veio outro, então amém. Já foi minha resposta, então eu não tinha visto não, obrigado. Vieram separado, não foi? Graças a Deus. Carol, seu nome? Felipe. Carol, Felipe e Thalita, gente. Toma uma decisão com Jesus, amém? Glória a Deus. Pierre ainda no Senhor, graças a Deus. Vou te ver, Daniela. Gente, vamos orar por eles com muita alegria. Você vai ficar de pé para fazer uma festa? Eu vou soltar uns confetes aqui agora, que está tudo preso aqui no telhado.
Se cair na sua cabeça, não fica preocupado não, viu? Vai soltar uns confetes aí agora. Quem não ligar vai queimar o celular, eu estou achando, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar por eles. Eu quero que vocês digam comigo assim: eu reconheço a Jesus Cristo como meu Senhor. Eu confesso os meus pecados e eu revogo qualquer legalidade que eu tenha dado ao inimigo. E a partir de hoje, a minha vida é de Jesus. E o meu futuro está nas mãos do Senhor Jesus. Eles confessaram. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por eles, ó Pai. Mas 3 vidas para o Senhor. Carol é do Senhor, Deus. Não importa o que aconteça, é do Senhor. Felipe pertence a Ti, Thalita, Pierre, essa família é Tua, Pai. Eu sei que eles são resposta do Senhor para essa igreja. Resposta do Senhor para o reino. Eu sei que eles deram muitos frutos. Ó Deus, se houve decepções, frustrações. Ó Deus, se eles tiveram tristezas em outros lugares ou ambientes do passado. Ó Deus, que tudo isso seja substituído pelo Espírito Santo, Senhor, pela glória do Senhor, pela Tua presença, Deus. E que eles sejam firmados a tal ponto que nada mais vai arrancá-los da Tua presença. Eles estão dentro do Teu reino agora. Eles são súditos do reino, reis e sacerdotes. Eles são filhos e servos, Senhor. Nós oramos. Me ajuda aí, né, crente, por favor, me ajuda aí. Em nome de Jesus. Eles são servos do Senhor. Nós abençoamos vocês. Dá uma olhadinha para trás, por favor. Tem festa! Barulho, 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 barulho. Você pode levantar suas mãos aos céus e adorar. Vem abraçá-los, mulheres, lindos homens, jovens. Minha tormenta me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas. Vamos, Senhor, minha tristeza, o culto não acabou não. mudou minha vida inteira. Me vestiu roupas novas. Roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu lugar à mesa. O meu Pai que leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai, e eu dependo desse amor, pois sem ti eu sei que morro. E leva-me ao lugar onde só você e eu Tem alegria aí, irmão? desfrutamos um momento. Te amo, meu papai, e eu dependo desse amor, pois sem ti eu sei que morro. Aleluia! Glória a Deus. Vamos pegar agora o nosso cálice. Quem não recebeu o cálice, levante a mão que os obreiros vão entregar a você. Meu Deus, que coisa linda o Senhor está realizando aqui essa noite. Obrigado, Jesus. Que culto maravilhoso em Tua presença. Se você não pegou o cálice, levante a mão que alguém vai entregar. E nós também entregamos as uvas às pessoas que não estão participando do batismo ou ceando. Se você precisa da uva para participar conosco, é o momento que a gente encontrou a forma para você participar conosco. Então, na hora que nós formos comer do pão, você vai comer da uva com a gente. Eu não sou batizado, eu estou vindo aqui na igreja, mas eu quero participar da ceia. Então, você vai levantar a mão, o pessoal vai entregar a uva para você. Mantenha as mãos levantadas. Quem está com as uvas aí, diaconisa Claudineia? Tem 2, pronto. A missionária Laís, diaconisa Claudineia estão com as uvas. Me perdoe, mas permaneça com as mãos levantadas para que entregue as uvas para vocês, por favor.
É bom vir para o lado de cá também, com as uvas, por favor, missionária Laís. Aqui no meio, no corredor, tem bastante gente. Glória a Deus. Quero agradecer a nossa irmã Daniela, diaconisa Yara, que preparou a mesa da ceia. A pastora Eliana, que preparou os pães. E esses pães já estão encomendados, gente. Vou até lavar a mão aqui, porque depois que cortar esse pão aqui, já está encomendado já. Glória a Deus, para comer. Glória a Deus, amém. O pão ficou bonito, hein, gente? A gente vende R$50 cada pão desse, irmão Jaqueline. É banhada a ouro esse pão, entendeu? Por favor, Túlio. Tem alguém que está sem cálice? Alguém sem cálice? Não, só sem a uva. Meu Deus do céu. Pegue o seu cálice agora, por favor. Abra com todo cuidado. Você que está com a uva, todos pegaram a uva, ficou alguém sem pegar, sem receber. Aqui, ó, tem duas pessoas do meu lado aqui, tá bom? Vê os diáconos aí para ajudá-los, por favor. Beto, vem com os diáconos aí, Beto, por favor. Tem aqui, aí, pronto. Do lado de cá faltou alguém. Pronto. Lá atrás tem alguém, né? Pronto, você vai levar lá, né, Esaú? Obrigado, missionário Esaú. Já abriu? Abra também o cálice, por favor. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, pronto. Já pegaram de vocês aqui do altar? Já está tudo aí certo? Tudo bem? Graças a Deus. Esse é um momento muito especial, né? Pronto, obrigado, Túlio. Ô, Túlio, agora tu segura o microfone para ver se Esse momento agora nós tiramos para falar com Deus. Você confessa o seu pecado, se algum pecado a ser confessado. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Então, pode fechar seus olhos, dobrar sua face, falar com Deus, orando a Ele. Talvez uma oração de gratidão, uma oração de conserto, de reconciliação. Perscrute aí o seu coração, afira a sua alma, vê se tem alguma coisa aí que está atrapalhando. Confesse ao Senhor agora, não deixe que nada te impeça de participar da ceia, em nome de Jesus. Isso, ore, agradeça em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: isto é meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. E semelhantemente depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso examine o homem a si mesmo, antes de comer este pão e beber deste cálice. Obrigado, Túlio, obrigado, irmã Rose. Todos podem participar do pão, biscoitinho e da uva, em nome de Jesus. A gente já vai tomar o cálice, mas a gente vai ser rápido, mas vamos ter um momento de celebração a Deus agradecendo. Alguns, quando terminam de cear, eles se ajoelham, fica à vontade para ajoelhar para agradecer. Outros choram, outros põem a mão no coração, outros levantam as mãos, fique à vontade, agradeça a Deus. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Todos podem participar. Obrigado, Jesus. Obrigado.
apaixonado, meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Diga, nós somos a sua herança, somos sua herança, e Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se é graça, é um oceano, está nos afogando. Vamos, Semap, Diga, para os finalizar. céus se unem, os céus se unem à terra com Levanta essa mão para os céus. meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso Dê o seu melhor, vamos. que Ele me diga que Ele te ama, me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Aleluia. Obrigado, Jesus. Me ama. Glória a Deus. Ele nos amou primeiro. Oh, Deus. Esse culto de hoje ficou marcado, viu, gente? Nós vamos sair desse culto mais fortalecido em nome de Jesus. Os irmãos que foram apresentados hoje, nos procurem para que a gente coloque o nome de vocês nos respectivos grupos. Homens no grupo de homens, mulheres no grupo de mulheres. Tem jovens e adolescentes. E a gente vai voltar agora com os pequenos grupos e as casas de paz. Então, nós vamos ganhar ainda muitas almas para Jesus. Hoje a nossa casa aqui está cheia, desde o domingo passado, né? Está muito cheia, faltou muita gente ainda. Tivemos culto pela manhã. Então, a gente precisa orar a Deus para que o Senhor conduza tudo da melhor forma possível. Lá atrás nós temos o chá, o café e o biscoitinho. Mas você também pode comprar os bolos lá na cantina, tá bom? Nosso irmão Ron já está avisando lá. Passa lá, abençoa a vida de alguém. Tudo isso para imersão com as mulheres. Com a mão aberta para a gente ir para casa. Vamos lá. Cadê o pastor Zimita aí, por favor? O pastor Zimita está por aí? Ô, por favor, pastor. Já abra mãos aí que o pastor já vai nos abençoar, esse profeta de Deus. Muito obrigado pelo presente de todos vocês. Não saiam sem falar com ninguém. A pessoa sentou do teu lado o culto inteiro. Dê pelo menos a paz do Senhor e abençoe a vida dessa pessoa em nome de Jesus. Saúdo a todos com a graça, com a paz do Senhor Jesus. Feche seus olhos só um instante. Vamos agradecer a Deus por tantas maravilhas que Deus operou nessa noite. Pai, nós te louvamos, bendizemos o seu santo nome. Deus, por todas as bênçãos, por tudo aquilo que o Senhor promoveu nesta noite. Se não fosse o Senhor, nada do que aconteceu, aconteceria. Por isso, Deus, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Pai, agora eu oro para que o Senhor dê um retorno tranquilo, que o Senhor leve o teu povo em paz, debaixo das tuas santas e poderosas mãos, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Erga suas mãos para cá, por favor, que o grande amor de Deus, as doces e as ricas e as consolações do Espírito Santo de Deus, não seja somente hoje nesse lugar, mas que seja para todos sempre, com todos vocês, e todos concordem comigo dizendo amém. Deus abençoe, tenha uma ótima e abençoada semana. Deus abençoe.